Tudo bem, pessoal? Vamos para o capítulo de número 26, que vai tratar de Isaac, que vai levar sua esposa Rebeca para a Filistia, e ali vai ter alguns problemas com os filisteus, principalmente com o rei deles, o Abimeleque, e vamos tirar algumas lições espirituais deste capítulo de suma importância, que é o capítulo 26. Vamos à tela do computador. A gente vai ter que ler o capítulo, fazer as considerações espirituais. Houve fome naquela terra onde Isaac estava, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Vou fazer a pausa aqui. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso está dizendo para Isaac que ele deve ficar na região de Canaã e não descer ao Egito, porque na terra de Canaã é onde ele deveria ficar, porque ali estariam os seus descendentes, os israelitas do futuro que iriam habitar ali. Mas ele fala que ele fala aqui no verso 4: e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Isso quer dizer todos os povos da terra mesmo, todo o planeta Terra, por meio do evangelho de Jesus Cristo, que é da linhagem de Abraão. Então Isaac está neste contexto da linhagem de Jesus, e por causa disto que todos os povos da terra são abençoados pela proclamação do evangelho de Jesus e depois pelos apóstolos dele, e assim sucessivamente. Então esta é a bênção espiritual. E para as pessoas entrarem na terra prometida na eternidade, para encontrar e confraternizarem na eternidade os salvos que vão se tornar eleitos de Deus. Então todos os povos da terra serão abençoados, todos os povos da terra, por meio da sua descendência, os israelitas. Então os israelitas foram usados por Deus como meio de comunicação para propagação da palavra de Deus e da Bíblia, né, do Evangelho. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Primeira coisa, Abraão obedeceu. Então a pessoa tem que primeira característica de Deus que ele observa é a obediência nele, né, que quer dizer submissão ao Senhor Deus, mostrando temor, né, respeito por Deus, e mostrando amor por Deus por meio da obediência da sua palavra, tendo condutas boas de cristão, né. Algumas vezes as pessoas podem fazer alguns erros, mas no geral a pessoa tem que obedecer a palavra de Deus. Isto é uma característica muito forte e que Deus observa. E guardou, tem que guardar, tem que manter para si os preceitos, os fundamentos de Deus, os mandamentos. Mandamentos é uma coisa que manda. Mandamento manda. Tem que mandar
mandamento manda. Então tem que... Uma coisa que manda e a pessoa tem que obedecer. Mandamentos. Decretos. Decreto é uma coisa que está decretada. É aquilo ali e aquilo ali. Um decreto. Está decretado. Leis é as leis de Deus. Então Abraão até então obedeceu a tudo que Deus tinha dito, né? Claro, com alguns deslizes, mas ele fez com que fez a obediência com Deus. E assim a gente tem que ser também. Agora que a gente tem toda a Bíblia do Antigo e Velho Testamento, a gente tem que obedecer os preceitos, os mandamentos de Deus, os decretos de Deus e as leis dele. Que a gente vai vendo isso no decorrer da Bíblia. Mas Abraão tinha alguma noção pequena disso e já obedecia em tudo. Assim Isaac ficou em Gerar, que é na Filistia, terra dos filisteus. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele lhe disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Então o Isaac cometeu o mesmo erro que Abraão e mentiu para os filisteus. Então a gente deve refletir sobre isso para não mentir para as pessoas, por causa que as consequências são graves para nós e para as pessoas também. A gente deve dizer a verdade. Isaac estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade era tua mulher, porque me disseste que era tua irmã. Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: tens ideias do que nos fizeste? Qualquer homem poderia deitar-te com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Então Deus abençoou Isaac porque Deus quis. E os filisteus ficaram com inveja porque viu que Isaac estava prosperando e enriquecendo abundantemente. E tiveram inveja. Então inveja é um dos sentimentos que a gente não deve ter, porque é um sentimento de maldade. E sentimento de maldade não condiz com Deus. Então a gente não deve ter inveja, que é cobiçar as coisas alheias dos outros. Isso está nos 10 mandamentos. Faz parte dos 10 mandamentos. Não cobiçarás, né? Que é a mesma coisa que não invejar as coisas dos outros. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado em sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Essa questão dos poços também é uma questão espiritual, porque os inimigos de Deus vão tentar fechar os poços, as fontes, as fontes de Deus. Os inimigos de Deus tentam fechar as fontes do povo de Deus, que é a palavra de Deus. Tentam sufocar a palavra de Deus. Então a gente não deve deixar que o mundo nos sufoque com suas mundanices e não feche a nossa fonte, que é a palavra de Deus, os nossos poços, né? Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa,
Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Tiveram contento. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso ele chamou de Sitná. Isaac mudou-se dali, teve muitos problemas, né, naquele lugar, e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Dele deu o nome de Rehobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Beerzeba. 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, eu multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Então aqui, eu destaquei até na minha Bíblia aqui, que é uma questão que ele disse para Abraão, e ele está reafirmando para Isaac que ele vai abençoar e multiplicar seus descendentes. Então ele está dando continuidade à aliança que ele está fazendo com o povo de Israel. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Auzete, seu conselheiro pessoal, e ficou comandante dos seus exércitos. Então este episódio aqui, vamos fazer um parênteses na cronologia bíblica do episódio com Abimeleque. Então ali está Abimeleque. Isaac tinha 100 anos e Jacó e Esau tinham 40 anos. Neste episódio, em 1753 a.C., conforme a história, Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então as pessoas de fora viram que o Isaac estava com Deus. Assim a gente tem que ser também, a gente tem que refletir a imagem de Deus, porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então a gente tem que mostrar a glória de Deus para os outros, para dizer que a gente é de Deus. Então eles reconheceram que Isaac era de Deus e quiseram fazer um acordo de paz com ele, pois eles viam que o Senhor o tinha abençoado. Então Isaac ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Aqui está a hospitalidade, né? Na época tinha, agora ninguém quer ter hospitalidade. Na manhã seguinte os dois fizeram juramento. Depois Isaac os despediu e partiram em paz. 32. Naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaac deu-lhe o nome de Seba, e por isso até o dia de hoje aquele lugar é conhecido como Beerzeba. Seba. Achamos água, Beerzeba, Seba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Bassamete, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Então eles não concordaram com esse casamento de Esaú com essas mulheres cananeias. Esaú deu um fora aqui porque se casou com mulheres cananeias e não judias. Então este é o capítulo de número 26, as suas implicações espirituais. E vamos dar procedimento para o capítulo de número 27, para tentar estender a história da Bíblia aos poucos, mais para os principiantes, né, para estimular vocês a leitura e também a parte espiritual do livro da Bíblia. Até mais, pessoal. Tchau.